do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô com saudade de vocês, né? Felizmente a gente teve que dar uma pausa, não foi nas nossas aulas, mas estamos de volta agora, graças a essa plataforma virtual que vocês tanto amam, né? E agora vamos utilizar ela para uma coisa boa, né? Que é continuar nossas aulas. Vamos dar continuidade ao nosso livro didático, né? Nós começamos a ver o livro, não foi? Nós vimos linguagem, né? Tipos de linguagem padrão, não padrão, não foi isso? E agora a gente vai continuar vendo significação das palavras, certo? Quem quiser acompanhar, inicia lá na página 51. Quem quiser acompanhar, não. Vamos todo mundo acompanhar no livro de vocês, lá na página 51 do livro de vocês, tá certo? Como eu falei, vamos falar sobre significação das palavras. Vamos todos abrir os livros na página 51 para a gente iniciar o nosso conteúdo. Existe uma gramática normativa, que é uma base de regras para a nossa língua portuguesa padrão, certo? Como a gente já estudou, existe na língua portuguesa diversos tipos de fala, né? Existe a linguagem não padrão também, não é assim? Existem diversas variações linguísticas, mas a gramática normativa vai ser um conjunto de regras, né? Que vai definir a forma padrão da língua, certo? Dentro dessa gramática, ela vai se dividir em 4 grandes áreas de estudo, que é a fonologia, onde a gente vai estudar o sistema sonoro, a morfologia, onde a gente vai estudar a estrutura, a formação e a classificação das palavras, certo? A sintaxe, que é o estudo da relação do sentido das palavras, e também dentro de uma oração, né? E também a gente vai estudar a semântica, que é o estudo do sentido das palavras. E é nessa parte da semântica que a gente vai se atentar para o nosso estudo de hoje, certo? Então, a gente vai falar de semântica, que é o que, gente? Como eu acabei de falar, é o estudo do sentido das palavras, certo? Para continuar nossa aula, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Quero que vocês imaginem a palavra cabeça, que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês falam a palavra cabeça, né? Eu imagino que quando a gente fala a palavra cabeça, vem o formato de uma cabeça, né? Uma cabeça humana, né? Que é o sentido literal da palavra, a palavra em si. Mas quando a gente vai empregar essa palavra dentro de outros contextos, dentro de outros tipos de frase, a gente pode ter diversos tipos de significados diferentes, né? Para a palavra cabeça. Por exemplo, Monique era a cabeça da turma. Quando a gente fala que Monique era a cabeça da turma, a gente está se referindo que era a líder da turma, né? Era a pessoa que tomava a frente da turma, a pessoa que se destacava, não é assim? Outra frase aqui que a gente emprega a palavra cabeça e que não é nesse sentido literal, né? No sentido que tem no dicionário, é essa outra frase. Preciso comprar 2 cabeças de alho. Quando eu falo que eu preciso comprar 2 cabeças de alho, eu estou me referindo ao alimento, né? Certo? Então, ele também tem um sentido diferente do sentido de cabeça que a gente está acostumado, que está no dicionário, certo? Começamos a montar o quebra-cabeça, né? Que é aquele joguinho lá que a gente tem que juntar as pecinhas. A discussão aconteceu porque a mulher perdeu a cabeça. Outro sentido diferente do sentido de cabeça que está no dicionário, né? Que é a mulher perdeu a cabeça, ela ficou louca, né? Ela se estressou, né? Certo? Então, a gente pode perceber que existe diversos sentidos para a palavra cabeça, e não só o sentido literal, que é o sentido que está no dicionário, certo? Pronto, então sabendo de toda essa variedade significativa, né, que existe na nossa língua, as palavras irão se dividir em 2 classificações. A primeira dela é a denotação. O que é a denotação? Quando a palavra se encontra no sentido próprio, no sentido literal. Então, voltando para esse exemplo, para a gente entender melhor, pro exemplo lá que eu citei para vocês da cabeça, né? Quando eu falo cabeça, a palavra que tem no dicionário é parte do corpo humano, né? Vamos dizer assim. Então, é o sentido literal, aquele sentido que está no dicionário, que foi a primeira coisa que veio à cabeça de vocês quando vocês pensaram, né? Palavra cabeça. Certo? Então, a denotação, ou o sentido denotativo, é quando a palavra se encontra no sentido próprio, no sentido real que está ali no dicionário, certo? Sentido literal.
A gente também tem a conotação, que é o quê? Quando o sentido atribuído às palavras é diferente do real, podendo ter diferentes significados. Então, voltando de novo para esses exemplos aqui que eu citei a vocês, né? Monique era a cabeça da turma, preciso comprar 2 cabeças de alho. Começamos a montar o quebra-cabeça. A discussão aconteceu porque a mulher perdeu a cabeça. Então, vejam que é a mesma palavra, só que em cada uma das frases ela tem um sentido diferente, certo? Então, esse é o sentido conotativo, quando a palavra é empregada com outro sentido que não é o sentido real, certo? Que não é aquele sentido que está no dicionário. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Gente, peço um desconto, né? A gente está aprendendo aqui como utilizar as redes sociais para dar aula. Então, isso acontece, né? Essa travadeira aqui é normal, tá, gente? Vamos dar um desconto para os professores, né? Que estão se virando aqui, virando youtuber para poder dar aula para vocês. Então, vamos valorizar o nosso esforço também. Assim como a gente valoriza o de vocês, né? De assistir aula online. Certo? Então, continuando. Vamos aqui para esse exemplo. Por favor, coloque bastante gelo na minha bebida. Então, esse sentido é um sentido que, gente, denotativo, né? Porque eu estou pedindo para colocar realmente um gelo dentro da minha bebida para ficar mais gelada, né? Eu estou falando do sentido gelo, do sentido do dicionário, né? Que é o cubo de gelo, né? A água congelada, certo? E aí, eu tenho outro exemplo, né? Vou dar um gelo na minha colega de trabalho, que vai ser o sentido conotativo, porque quando eu falo de gelo, eu tô falando que eu vou dar o quê, gente? Que eu vou dar perdido, né? Como vocês chamam, vou dar um bolo. Enfim, não vou cumprir com a minha obrigação, né? Mais ou menos isso, que é que essa palavra aqui, que o gelo quer dizer nesse contexto. Então, vejamos que o sentido denotativo é aquele sentido real, né? Eu quero realmente cubo de gelo dentro da minha bebida. E o outro sentido é o sentido, né, conotativo ou figurado, porque eu usei a palavra para me referir a outra coisa, certo? Outro exemplo aqui. Minha geladeira quebrou. Denotativo. Por que denotativo? Porque eu estou me referindo de novo ao sentido real, ao sentido literal. A minha geladeira, o objeto geladeira quebrou, né? E aí, minha namorada é uma geladeira. O que eu quero dizer com isso? Que minha namorada é fria, né? Que ela não é romântica. Enfim, tem vários significados. Mas não é o significado literal, né? Aquele significado que está no dicionário. Deu pra entender direitinho, bonitinho, gente? Tudo certo? Mais um exemplo aqui, pessoal. Os domadores do circo conseguiram enjaular a fera depois de muito sacrifício. E minha namorada está uma fera hoje. Então, o primeiro é o sentido denotativo, que é o sentido de fera real, né? Aquele sentido do literal. E o segundo, minha namorada está uma fera hoje, porque ela está muito brava hoje, está fora do normal, né? Assim? Então, o primeiro sentido é o sentido real, literal, né? Fera, é um animal, uma fera. E o outro sentido é a namorada que está brava, certo? Então, a gente usou 2 palavras e colocou cada uma com um sentido diferente, certo? Ok, então vamos passar para outro tipo de conceito. Saindo do conceito de denotação e conotação, vamos ver esses exemplos aqui, né? Pra gente entrar para o outro conceito. Não vejo a hora de chegar ao meu lar. Não vejo a hora de chegar na minha casa. E não vejo a hora de chegar à minha residência. Vejamos que a gente tem 3 palavras diferentes, né? A grafia é diferente, a forma de escrever é diferente, mas o sentido que eu empreguei em cada frase é o mesmo, né? Lar, casa, residência. Os 3 têm o mesmo sentido. Vamos continuar aqui vendo mais um exemplo. Morgana é uma pessoa muito gentil, ao contrário de sua irmã, que é muito grosseira. Já nessa frase a gente tem 2 sentidos, 2 palavras com sentido diferente, contrários, né? Gentil é uma pessoa boa, meiga, legal, e grosseira, né? Que é uma pessoa mais, ao contrário de gentil, mais grossa, né? Menos legal, né? Assim. Então, a gente vai passar para alguns conceitos diferentes, certo? A gente vai passar para o sentido de sinonímia, que é o que, gente? Sinonímia é quando a gente está... Deixa eu passar aqui para vocês. Sinonímia, quando as palavras possuem significados semelhantes ou iguais, né? Alegre é a mesma coisa de contente, alvo, claro, e calmo, tranquilo, certo? Tranquilo? Foi aqui, até aqui? Então, quando a gente fala de sinonímia, a gente está falando de sentidos iguais. Palavras que são escritas de forma diferente, mas que possuem o mesmo sentido, certo?
parecido, o sentido possui o sentido parecido ou até igual, beleza? E a gente passa para outro conceito, o conceito de antonímia, que é quando as palavras possuem sentidos opostos, né? Que é aquele exemplo que eu citei, né? A Morgana, deixa eu ver aqui. Morgana é uma pessoa muito gentil, ao contrário de sua irmã, que é grosseira. Então, a gente tem sentidos totalmente opostos, né? Sentidos contrários. Então, a gente vai chamar de antonímia. Raiva, ao contrário de raiva é o quê? Amor. Ao contrário de depois, antes. De fim, começo, de cedo, tarde. Então, a gente percebe que são palavras que têm sentido contrário, certo? Então, a gente vai chamar de antonímia. Mais um conceito é o conceito de polissemia, que trata-se das palavras que possuem diversos significados. Por exemplo, gato pode ser um animal, um mamífero, né? Ou um gato pode ser um homem bonito. Quando a gente vê aquele gatinho na rua, a gente vê, é um gato, né? Que é uma pessoa bonita, um homem bonito. Ou a gente pode se referir ao gato animal também, né? Então, a mesma palavra escrita de formas iguais, porém possuem, dependendo do contexto, né? Significados diferentes. Então, o que vai definir, né? É realmente o contexto que a palavra foi empregada. Certo? E mais um conceito, o conceito de ambiguidade, que é o quê? Quando o enunciado apresenta mais de um sentido. Vamos ver essa tirinha aqui pra gente entender mais ou menos o que a tia tá querendo dizer. Vendo o pôr do sol. E aí outra pessoa pergunta, quanto você quer pelo pôr do sol? Aí ela, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, gente, o vendo o pôr do sol aqui, a palavra vendo, né? Que trouxe dois sentidos diferentes, né? O sentido de vender, né? E o sentido de ver também. Então, a gente pode perceber que o enunciado inteiro trouxe... aconteceu aqui uma ambiguidade. Por quê, gente? Porque ele possuiu dois significados, apresentou mais de um sentido. Certo, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho da aula, né? É uma aula mais resumida, né? Porque a gente tem um limite aqui de tempo pra gente falar com vocês. Então, é uma aula mais resumida, mas eu espero que tenha dado pra gente entender o conteúdo, né? Eu vou passar algumas atividades para vocês, atividades do livro. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entender melhor, né? A colocar em prática isso que a gente aprendeu hoje. O bom da aula gravada é que se vocês tiverem alguma dúvida é só voltar e escutar de novo a aula, né, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que na próxima aula seja melhor, né, também. E qualquer dúvida a gente vai estar disponível, né, nos horários de aula normal, lá no WhatsApp, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Um beijão e até a próxima aula.